real das mercadorias, para ter uma renda extraordinária que eles extraem dos recursos naturais. Isso acontece nos minérios e acontece nas commodities agrícolas. Na época do capitalismo industrial, durante todo o século XX, só para vocês terem uma grau de referência, já que a soja predomina no Paraguai, na Argentina e aqui no Brasil, e aqui no Paraná, durante todo o século XX, o preço internacional da soja era $13 o saco, que é mais ou menos equivalente ao seu valor real, medido pela teoria do Marx, tempo de trabalho necessário para produzir a soja, seja trabalho morto, seja trabalho vivo. Pois agora o saco de soja vale $33. Mas o seu valor até deve ter diminuído, porque como aumenta a produtividade e aumenta a rentabilidade, possivelmente o custo de produção da soja tenha caído para 11, para $10 o saco. Não, mas o preço internacional está 33. Como é que se explica isso? É porque mais gente come soja? Não. É porque 5 empresas controlam a soja no mercado mundial. E elas impõem, então, o preço de especulação. Mas elas controlam o mercado futuro. Eu leio sistematicamente, por obrigação, o jornal O Valor. Espero que vocês também leiam, quem está na área de pesquisa agrícola, onde saem as notícias da burguesia. A safra de soja de 2018 já está vendida. Falta 4 anos para nós plantá-la, mas já está vendida. Já tem capitalistas que têm títulos de dono. Eu sou dono de 10 milhões de toneladas de soja, que me prometeram entregar em março de 2019. Tal a capacidade do capital controlar a produção e manipular. Dentro da fazenda, o capital também mudou as condições da produção e implantou um modelo que é o que nós chamamos de agronegócio. Em todo o mundo, não é só no Brasil, no Paraná ou no Paraguai. O modelo do agronegócio é o modelo hegemônico, é a proposta de organização da produção pelo capital. E então, o que representa o agronegócio do ponto de vista de organização da produção? Representa que toda a produção agrícola vai ser feita em grandes extensões de terra. Representa que eles vão aumentar ainda mais o monocultivo, ou seja, cada fazenda vai se especializar num só produto, ou é só soja, ou só cana, ou só algodão, ou só gado. Representa que as multinacionais, para controlarem essa produção, introduziram as sementes transgênicas. E as sementes transgênicas não tem nada a ver com a produtividade da planta. A semente transgênica é apenas uma consequência de uma lei que o imperialismo colocou em todo mundo, da lei de patentes, que deu o direito para os capitalistas terem a propriedade privada das sementes e dos seres vivos. Então, se lá na época do capitalismo industrial, a burguesia industrial introduziu a propriedade da terra no século 17 e 18, já foi um absurdo, como que a terra agora vai ter propriedade privada? Pois bem, agora, no século 20 e 21, eles introduziram a propriedade privada da semente e dos seres vivos. Então, não importa, eles não precisam vender a semente da soja Roundup, mas se você usar, vai ter que pagar 8% de royalties para Monsanto. Pior, uma empresa francesa registrou um sapinho que produz uma enzima altamente venenosa na Amazônia. Como foi um pesquisador deles que descobriu o sapinho esse vermelho, que é do tamanho de 1 centímetro quadrado, esse sapinho agora tem proprietário. É um laboratório da França. Uma empresa japonesa registrou como propriedade privada deles o urucum, lá no Japão. Então ninguém pode comercializar o urucum, que é aquela que os povos indígenas daqui usavam para as pinturas, né? Lá no Japão tem propriedade privada. E assim, outros exemplos que podia passar a noite aqui, dizendo para vocês. E isso é então o objetivo principal da semente transgênica.
porque eles fazem pequenas mutações genéticas em laboratório e com isso lhe dá o direito de introduzir a propriedade privada daquela semente, que é um ser vivo, porque a semente ela se reproduz, né? Ou de um animal, que é o que eles estão fazendo agora, o sistema de clonagem, e aí ele registra como propriedade privada. Não. A Embrapa acaba de fazer uma clonagem de uma raça de cabrito lá no Nordeste, e ela é propriedade privada daquele cabrito, mesmo sendo uma empresa pública, né? Tem que avisar o cabrito, ó, o teu papai é fulano, que é teu dono, para ele pelo menos dar uma cagada em cima, né? Bem, então, as sementes transgênicas trouxeram outro condicionante que nós temos aqui na plateia, um dos especialistas, que é o José Tardinho. É que eles fazem mutações genéticas em laboratório que te obrigam a usar, para ela produzir, um determinado veneno que só eles produzem. Então, a difusão das sementes transgênicas é combinada com o uso obrigatório de um determinado veneno. E com isso se disseminou o uso de agrotóxico por todo mundo, que é controlado pela Bayer, pela BASF, pela Syngenta, pela Monsanto, por 5, no caso dos venenos, chega a 7 empresas multinacionais. Só tem uma paranaense, inclusive, que é a Nortox, que é brasileira, que produz também veneno. Todas as outras são multinacionais. Bem, diante desse projeto da burguesia, eu pergunto para vocês, aonde que estão os camponeses? Lembro, então, agora comparando. No projeto de desenvolvimento industrial, a burguesia industrial precisava dos camponeses para desenvolver o mercado interno. E, inclusive, e aqui não há tempo para aprofundar, tanto nas reformas agrárias, e sem as reformas agrárias, durante o capitalismo industrial, houve uma integração da agricultura camponesa com a indústria. E aí saiu a agroindústria, e aí surgiu o camponês integrado, subordinado à indústria, que fornecia então matéria-prima para a indústria, como o leite, as frutas, a uva para virar vinho, as carnes, os frigoríficos, a roupa, etc. e tal. Bem, então nesse modelo agora, dominado pelo capital financeiro e pelas transnacionais, não há espaço para a reprodução do campesinato. Mais do que isso, eles não precisam do campesinato para o seu processo de acumulação. E estão, inclusive, derrotando, pelo menos em termos de contingente, o próprio proletariado rural. Porque aqui, acolá, às vezes eu vou nas universidades, tem pesquisador nosso, que daí daqueles marxistas ortodoxos, que querem copiar teorias que arranjam não sei de onde, porque Marx nunca disse isso, de que na agricultura então tudo vai ficar proletários, e que isso então, quando tiver a maioria de proletários rurais no campo, teremos a revolução. De vez em quando aparece algum trotskista enviesado com essas teorias. Ora, olhando para a realidade dos nossos países, se nota que esse modelo do capital está destruindo inclusive o proletariado rural. Na década de 90 aqui no Brasil, nós chegamos a ter 11 milhões de assalariados rurais, que faziam grandes greves, na cana, no café, no algodão, etc. Hoje, o contingente de assalariados rurais permanentes no Brasil é 1.300.000. Ou seja, o capital destruiu também o proletariado rural como classe. E apenas segura um número mínimo, que são os maquinistas. E ainda entre os maquinistas, agora, que aqui no Brasil tinha uma tradição, que os maquinistas, os tratoristas, tinham trabalho o ano inteiro, agora os argentinos, ou melhor, os capitalistas agrários argentinos, desenvolveram um novo método, que é também as máquinas são terceirizadas, de maneiras que também o trabalho dos maquinistas e tratoristas não é mais pelo ano inteiro. E o cara não mora mais na fazenda. Então eles criaram um sistema de empresas de prestação de serviços de máquinas capitalista, uma empresa capitalista, que fica com seus tratores, passando de fazenda em fazenda, sem nenhuma relação do tratorista com a produção, e muito menos com o proprietário
daquela terra. Bem, diante dessas circunstâncias, é que nós chegamos à seguinte conclusão: alguns movimentos sociais ou alguns partidos de esquerda preferem fazer a política da avestruz. Enfia a cabeça debaixo da terra para não ver a realidade, e aí dizem: não tem mais camponês, o campesinato é inviável, não precisa mais de reforma agrária no Brasil. Assim pensa inclusive o Ministério da Reforma Agrária do Brasil, que é dirigido por uma corrente de esquerda do Brasil. Olha o absurdo. Fosse pela direita, inclusive, dava para bater melhor. Não? Mas esse é o pensamento majoritário dentro do governo Dilma. E não é por nada que a reforma agrária clássica, mesmo ela, está paralisada. É porque eles não acreditam mais na possibilidade da reprodução do campesinato. Não? Então esse é o caminho. Se dá por derrotado por capital, finge que não existe mais campesinado, não? E vamos inventar políticas públicas. Como tem um texto do Ministério da Agricultura, que aí é mais descarado, porque aí o Ministério da Agricultura do Brasil é dirigido pelo agronegócio. Não? Antes, no governo Lula, era o principal intelectual do agronegócio que dirigia o Ministério, que é o Roberto Rodrigues. E falo isso porque o Roberto Rodrigues é um intelectual orgânico do capital. Ele tem doutorado, era professor da Exalc, ou seja, não é um fazendeirinho qualquer. É um fazendeirinho preparado ideologicamente, que defende com argumentos capitalistas o projeto deles. E agora botaram lá gente de plantão ligados ao agronegócio, que é dominado pelo PMDB. E a burguesia, evidentemente, do agronegócio, vive todos os dias dizendo na Globo, dizendo no Estadão, dizendo no Valor, que óbvio, que para o modelo burguês não precisa mais reforma agrária, não precisa mais de camponês, e é verdade, eles têm razão. Para o modelo deles, para eles ganhar dinheiro, não precisa mais nem explorar os camponeses. Não. Então, nos últimos 2 anos, o MST, em parceria com toda essa reflexão que há, inclusive na universidade, que há em outros movimentos, que há na sociedade brasileira, que há nas igrejas, nós começamos a se debruçar. E qual é a saída? E encontramos a saída no poema do Carlos Drummond de Andrade, que é E Agora José. Não sei se vocês conhecem. O Agora José diz o seguinte, é um pequeno poema, ele diz o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E agora, José, qual é a saída? Ponto de interrogação. E aí vem a resposta: é comer o bicho, Zé. E é esse o nosso projeto de reforma agrária popular. A única saída que o campesinato tem no Brasil para se reproduzir com o campesinato é comer o agronegócio. É derrotar o agronegócio com o projeto de produção agrícola. E para isso, então, nós temos que primeiro atuar sobre as contradições do agronegócio, mostrar para a sociedade brasileira como o agronegócio afeta os interesses de todo mundo, porque ao eles botarem, em média, 5 litros de veneno por pessoa, é vocês que estão comendo 5 litros por ano de veneno. E esse veneno vai estar no organismo de vocês. E algum dia vai aparecer. Seja como furúnculo, seja como câncer. Mas vai aparecer. Porque são princípios ativos químicos. Não são biodegradáveis. Não faz parte da natureza. E, portanto, interagem com as nossas células e as destrói. Depende de cada organismo como é que vai ser as reações. Mas é nossa obrigação repetir o que os cientistas do Instituto Nacional do Câncer nos advertem. A cada ano no Brasil, e agora esse ano, 546 mil casos de câncer surgem na sociedade brasileira. Durante o nosso congresso do MST em fevereiro em Brasília, os cientistas do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro chamaram uma coletiva, apavorados, para avisar a sociedade brasileira: ó, do jeito que a coisa vai, não adianta mais. Nós temos previsão de 2014
546 mil novos casos de câncer. E a maior parte deles é provocado pelo agrotóxico. O agrotóxico que está nos alimentos, o agrotóxico que está no cigarro, são 33 aí, o agrotóxico inclusive que está na cachaça. E se o cara tomasse cachaça boa, não morria de câncer. Mas como ele toma cachaça, que a cana usa 10 venenos diferentes, quando ele toma cachaça, ele está ingerindo o veneno da cana junto, destilado, ou seja, com um poder letal maior ainda. E isso na população, segundo o INCA, afeta nos homens a próstata, até eu já estou me preparando, e nas mulheres a mama, porque no nosso organismo são as duas partes do organismo, segundo os médicos e nutricionistas, que têm as células mais frágeis. E então é aí que o câncer se manifesta no nosso organismo por esse efeito. Eu estava procurando aqui, mas já acho que já perdi de tanta raiva de como saiu essa notícia que eu acabei de denunciar no Globo do Rio de Janeiro. A gravidade da notícia, tu imagina os cientistas de uma sociedade vão para a televisão e vão para a imprensa e dizem: olha pessoal, nós vamos perder 546 mil pessoas esse ano e vão morrer de câncer. Então nós estamos avisando que 546 mil vão pegar câncer. No outro dia, e só por isso eu soube da notícia, saiu no Globo uma notícia desse tamanho, lá no caderno de generalidades, quando na verdade deveria ser manchete, né? Cuidado, você está comendo veneno e você vai pegar câncer. Então, voltando ao nosso, e vou apressar agora, senão não vai ter tempo para debater. Primeiro, nós temos que denunciar para a sociedade os efeitos, as contradições do agronegócio. Como o agronegócio afeta todo mundo. Não é só que eles vão acabar com o sem terra, vai acabar com o povo. Né? Entre as contradições, por exemplo, o que representa a agressão do meio ambiente, que a monocultivo destrói a biodiversidade. E só existe vida no nosso planeta por conta da biodiversidade, ou seja, das milhares de formas diferentes de vida, vegetal e animal, e bacterianas, que convivemos, todos juntos. Quando eles botam veneno, só fica a soja. Todas as outras formas de vida destroem. Então você imagina, para dar um exemplo concreto, a fazenda do Blairomage, que nasceu aqui em Santa Helena e foi para o Mato Grosso. E como ele levantava muito cedo, em apenas 10 anos ele comprou 240 mil hectares. Isso é uma característica dos políticos, né? Eles levantam muito cedo, daí eles conseguem comprar muita terra. Eu estou levantando cada vez mais cedo, mas não consigo comprar terra. Então o Blairomage comprou no Mato Grosso 240 mil hectares. E ele só planta soja e bota veneno. Então você consegue imaginar um território plano como essa mesa, de 240 mil hectares. É uma área que vai daqui e passa a Cascavel. E só soja, só soja, só soja. É óbvio que esse desequilíbrio na biodiversidade afeta o clima, afeta tudo. Então, para vocês terem uma ideia, e vocês aqui ao lado desse lago, já tem uma prova todos os dias, do que o lago, no fundo, é a destruição da biodiversidade que havia antes. Como isso afetou o clima aqui da região. Bom, isso está sendo afetado a nível nacional, do Brasil inteiro, porque as chuvas da Amazônia, que antes eram atraídas pela biodiversidade local e chovia lá mesmo, agora, segundo os cientistas, se forma um rio celestial. Porque como a biodiversidade não atrai mais a chuva, então as nuvens viajam com o vento. E aonde para o vento, elas caem assim como toneladas. Por isso que todo verão as chuvas da Amazônia vêm para o sudeste e aonde cai é aquela desgraceira. E aonde não cai daí é seca, porque não consegue mais ter um equilíbrio. Isso é culpa da forma predatória do agronegócio. Bem, e o lado positivo, que também nós temos obrigação de explicar, é que então a nossa reforma agrária agora, ela não pode se restringir à terra para trabalhar.
que era o paradigma da reforma agrária clássica, que era para resolver o problema do sem terra. Agora, não há mais condições objetivas do sem terra sozinho conquistar terra para ele. Então, a reforma agrária tem que ultrapassar a democratização da terra, embora ela ainda seja necessária. Mas ela tem que partir para um outro paradigma. Nós temos que mudar a propriedade da terra e mudar a organização da produção agrícola para agora produzir alimentos sadios. Esse é o grande objetivo de uma reforma agrária, porque produção de alimentos sadios é o que interessa a todo o povo. E, portanto, a reforma agrária passa a ser uma necessidade para todo o povo, porque senão ele vai morrer, senão ele vai pagar o preço. E daí o seu caráter popular também, e não mais reforma agrária para sem terra. Não? Por outro lado, também nós temos que mudar a matriz tecnológica. Não adiantaria nada nós distribuir terra para os pobres, e aí ele queria imitar o fazendeirinho e botar veneno, e agredir a natureza, não? E produzir alimentos contaminados. Nós temos que usar a matriz da agroecologia como uma matriz que combina sabedoria popular milenar, que vem dos povos originários, com a sabedoria científica que se produz na universidade. E do combinado dessas duas matrizes é que se forma a agroecologia, como um conjunto de técnicas de produção agrícola em equilíbrio com a natureza, sem destruir a biodiversidade. Por outro lado, nós defendemos também a necessidade de democratizar agora, não só a terra, mas a agroindústria. Então, em vez de ter grandes unidades industriais da Nestlé, da Parmalat e da Batavo, são as 3 empresas que controlam o laticínio no mundo e no Brasil, nós queremos ter cooperativas em todos os municípios que tenham agroindústria, que industrializem o leite, que industrialize os produtos agrícolas, né? E também uma agroindustrialização sem os conservantes químicos, que também é possível, né? Só que as grandes agroindústrias agora elas disseminaram um tipo de agroindústria que usa muito veneno para conservar e usa o plástico, que também gera processos degenerativos. Então nós temos que voltar ao vidro como embalagem natural para preservar os alimentos sadios. E, portanto, nós temos que botar fábrica de vidro para garantir que o vidro esteja sob controle do povo. E, finalmente, para não aborrecermos, na nossa proposta popular, bem resumido, é que nós temos que incorporar a educação. Vocês imaginem, nós já aprendemos isso com a derrota da Revolução Mexicana. Um dos aspectos que levou, claro, que foi a correlação de forças, mas o aspecto folclórico, por exemplo, da derrota da Revolução Camponesa Mexicana, é que tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa, que eram os 2 líderes, eram analfabetos. Eles não sabiam ler e escrever, então encheram o saco de estar lá no Palácio do México. Vinham lá com os decretos e eles não sabiam o que estava escrito no decreto. Aí eles disseram, não, nós só queremos terra, e voltaram para a terra. Aí a burguesia retomou o poder, e o resto da história vocês sabem. Mas isso é o folclore. O real que nós incorporamos na ideária da reforma agrária popular é que nós estamos convencidos, aprendendo com todas as doutrinas, que só o conhecimento liberta verdadeiramente a pessoa humana.